Bom, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Rafaela, eu sou supervisora aqui na Dexion e hoje a gente vai para mais um plantão, o nosso 33º plantão sobre agora o e-consignado junto com o e-social. A gente já trouxe aí algumas vezes, né, esse assunto do e-consignado para os nossos plantões, mas existem ainda muitas dúvidas, alguns questionamentos sobre esse assunto, como que isso vai para a social, como que a gente vai confirmar determinadas informações, né? Durante o plantão, eu já vou trazer alguns questionamentos que a gente pega muito no nosso atendimento, mas caso vocês tenham qualquer dúvida, vocês podem mandar no chat. No final do plantão, eu também vou abrir para perguntas, tá? Então, fiquem à vontade, quem quiser mandar pelo chat, ou caso queira abrir o microfone e fazer a pergunta, falando mesmo, não tem problema, tá? Eu vou seguindo aqui um material que eu preparei para vocês com uma ordem cronológica, dos acontecimentos em relação ao e-consignado, né? Desde maio a gente está aí com essa novidade, vamos dizer assim, né? Que foi, liberada pelo governo. E ainda traz algumas dúvidas em relação à confecção de folha, a como que isso vai, né, ser levado para o social, qual vai ser a forma de recolhimento desse empréstimo, como que vai ser repassado, né, para as instituições financeiras. Então, nesse tempo aqui, eu vou tentar esclarecer para vocês algumas dúvidas que ainda são recorrentes, apesar de ter muita informação, ainda tem muita coisa, talvez um pouco confusa, né? Então, eu vou trazer para o sistema como que vocês devem proceder, né, no dia a dia de vocês, porque, querendo ou não, essa é uma rotina nova para o pessoal da contabilidade, principalmente para a contabilidade, né, porque é uma rotina a mais que foi implantada, né? Foi um trabalho um pouco além do que vocês já costumam fazer agora com essa questão desses empréstimos. Então, vou passar aqui. Dentro do sistema, né? Esse primeiro ponto aqui é dentro do sistema. O que que é a primeira coisa que eu preciso fazer para o consignado? Eu não preciso obrigatoriamente cadastrar nada manual para o meu trabalhador, porque aí a gente consegue fazer a importação através do arquivo disponibilizado pela DataPrev, né? Então, no primeiro ponto é a criação da rubrica do e-consignado. E a criação da rubrica, ela é muito simples, né? Aqui dentro do nosso sistema, deixa eu abrir o sistema aqui. Aqui dentro do sistema, eu vou no menu Arquivo Rubricas, vou incluir, vou procurar a rubrica uma rubrica disponível que eu tenha, né? Eu já tenho uma cadastrada aqui, então eu vou alterar, mas no caso vocês podem incluir. A descrição pode colocar como um empréstimo, ou só é consignado, ou como crédito ao trabalhador. A descrição da rubrica fica de acordo com o que você achar melhor, tá? A entrada dessa rubrica vai ser valor, o tipo dela é desconto. Obrigatoriamente, a classificação é 811 e a natureza dela 9253, tá? Então, essa natureza aqui é de acordo com a tabela do E-Social. Então, para essa modalidade de empréstimo, obrigatoriamente tem que ser essa natureza utilizada, tá? A fórmula A, por mais que o sistema busque as informações automáticas, ela vai ser valor e fórmula A, mas o sistema vai calcular de forma automática, tá? E aqui nas incidências, a diferença dela vai ser que no campo do FGTS, ela vai ter a incidência 31, tá? Então, vai ser 00 como base de cálculo do INSS, 09 para imposto de renda, 31 para o FGTS e as demais 00 também. Então, cadastrei a minha rubrica, eu posso salvar e ir para o segundo ponto, que é a importação do meu arquivo. Na primeira live que a gente fez, no primeiro plantão que a gente fez sobre o e-consignado, a gente ainda tinha que acessar o site o portal Emprega Brasil, né, para poder baixar o arquivo e fazer a importação.
Só que a DataPrev liberou um API onde a gente consegue fazer isso de forma automática, né? Então, eu consigo importar os arquivos para o sistema já trazer essa informação para os meus trabalhadores. Então, lá dentro do sistema, no menu adicionais, eu tenho agora a opção de importar o arquivo do empréstimo aí consignado. E se eu tiver o certificado digital da empresa instalado na máquina, ele já vai fazer essa busca automática lá no site, por meio desse API da DataPrev. Tá? Então, não tem mais a necessidade de acessar o portal para baixar esse arquivo. Ah, mas eu já baixei. Não tem problema. O sistema sempre vai fazer a busca, tá? Então, assim, se você tiver o arquivo já salvo na sua pasta, ele também vai fazer a importação. Mas não tem mais a obrigação de você acessar primeiro o portal, baixar o arquivo para poder trazer essa informação, tá? Eu vou seguir aqui a ordem do que eu estou falando e depois eu vou voltar no sistema para mostrar para vocês a opção de importar, onde fica gravada essa informação no cadastro do trabalhador, tá? Depois que eu importo o arquivo, o que que eu tenho que fazer? Confeccionar minha folha. Confeccionei minha folha. Por exemplo, eu tenho um trabalhador que vai ser desligado, eu tenho um trabalhador que vai entrar de férias, eu tenho um trabalhador que vai ter folha de adiantamento, enfim. Eu vou confeccionar a folha onde eu preciso ter essa informação. Um pouquinho mais para frente, eu vou falar para vocês sobre a questão das férias e do adiantamento salarial. Mas basicamente, na confecção da folha e na confecção da rescisão, eu vou ter esse desconto, tá? Ah, só uma observação em relação à importação do arquivo. Essa importação, ela precisa ser feita todo mês, tá? Por mais que o funcionário tenha parcelado, vamos colocar um exemplo aqui, em 10 vezes o empréstimo. Então, teoricamente, a gente tem 10 parcelas por aí, por 10 meses, para ser descontado. Por que que eu não posso cadastrar de uma vez ou importar todas as parcelas de uma vez? Como esse empréstimo ele está condicionado ao trabalhador e não obrigatoriamente à empresa, é, eu posso ter aí funcionário desligado, eu posso ter funcionário transferido, eu posso ter funcionário, por exemplo, que se afastou, né? E aí, esse desconto ele vai ser condicionado a isso. Então, por exemplo, eu tenho um funcionário hoje que está na empresa A, então vou descontar na empresa A. Esse funcionário foi transferido para a empresa B, então ele depois vai passar a descontar esse empréstimo na empresa B, porque o e-consignado, diferente do consignado antigo, ele não está atrelado à empresa que o funcionário está trabalhando atualmente. Tá? Então, pode acontecer também do funcionário fazer uma portabilidade, pode acontecer do funcionário fazer uma renegociação. Agora está liberado para o funcionário fazer mais de um empréstimo. Então, por isso que mensalmente agora a gente tem essa obrigação de baixar o arquivo e fazer essa importação para dentro do sistema para poder fazer os repasses necessários, né? Confeccionei minha folha bonitinho, conferi lá o desconto do empréstimo. Depois que eu fiz a minha folha, tá tudo ok na folha, eu vou fazer um envio para o E-Social. O único evento, gente, que vai informação do e-consignado os únicos, né, no caso, vai ser no 1200 ou no 2299, tá? Então, não existe, a gente já recebeu perguntas já, qual, no 2206 leva a informação de que o funcionário adquiriu esse empréstimo? Não. Os únicos eventos que vão são os eventos de remuneração, ou seja, o 1200 ou 2299, tá? Depois que mandei esses eventos, como o e-consignado ele está atrelado à guia do FGTS Digital, eu consigo visualizar essa informação do e-consignado no totalizador 5003, né? Que é o totalizador que vai me mostrar as informações referentes ao FGTS, e na parte de baixo ele vai trazer todas as informações do número do contrato do funcionário e o valor da parcela de cada um. Por quê? Porque essa informação vai ser enviada ao FGTS Digital para que posteriormente eu consiga fazer o recolhimento da minha guia, tá? Então, pessoal, em relação a essa ordem cronológica dentro do sistema,
Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá tranquilo? Vou dando continuidade aqui. Se aparecer alguma pergunta, alguma coisa, eu volto para responder, tá? O que que eu preciso ter de atenção com esse empréstimo? É, no início, principalmente, houve muita confusão em relação à inclusão, né? A qual instituição financeira eu preencher, como que eu vou fazer agora com essa opção que o funcionário pode pegar mais um empréstimo, e principalmente quando o trabalhador é transferido ou quando eu tenho matriz e filial. Primeira coisa, nunca altere a instituição financeira que veio no arquivo, tá? Essa instituição financeira, todo o arquivo do e-consignado, ele vai trazer a instituição financeira com o código específico. E por conta desse código e do número do contrato, é que quando o repasse, o pagamento da guia for feito, vai haver essa quitação, né? O reconhecimento do pagamento dessa parcela. Então, aconteceu muito problema em relação à instituição financeira, por exemplo, no PicPay, que ele tem dois códigos de, de dois códigos de instituição, né? Ele é o 079, se não me engano, e o 380. Só que qual é a instituição financeira que vai ser aceita no E-Social? Toda a Todo o código que tiver nessa tabela aqui, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu só achar. Peraí. Essa tabela 37 do E-Social, essa tabela faz parte, né, do layout do E-Social. Então, ele vai trazer quais são as instituições financeiras aceitas no E-Social para essa modalidade do E-Consignado. Então, aqui, por exemplo, o PicPay é a 079. Deixa eu passar para outra página aqui. Ó, ela não tem a 380, que é o outro código, né, do PicPay. Então, o que que pode ter acontecido? Às vezes você não incluiu não importou o arquivo, foi incluir o empréstimo de forma manual, só pesquisou por PicPay e selecionou lá o 380 ao invés do 079. Quando você for enviar esse evento 1200 ou 2299 para o E-Social, ele vai te apresentar uma inconsistência de instituição financeira inválida. Então, nesse caso, a gente faria a correção dentro do cadastro do funcionário. Mas o ideal é sempre, eu não tive um problema com o certificado, não consegui importar o arquivo, estou sem internet, enfim. Você não conseguiu de forma alguma ter acesso ao arquivo. Se você tiver acesso ao contrato do trabalhador, lá no contrato também consta a informação da instituição, tá? Então, nunca altere essa instituição financeira para não ter problema, né? De quando fizer o pagamento do e-consignado, acabar não dando baixa para o funcionário ou algo do tipo, tá? Então, é um ponto de atenção esse, de principalmente não alterar a instituição financeira. Outra coisa, agora está liberado para o funcionário fazer mais de um empréstimo, né? E aí, na folha de pagamento, eu posso utilizar a mesma rubrica, aquela rubrica que eu mostrei agora no início para vocês, eu posso utilizar para mais de um funcionário sem nenhum problema. Posso ter 50 funcionários com empréstimo na minha empresa, eu posso utilizar a mesma rubrica para os 50. A partir do momento que um mesmo trabalhador faz mais de um empréstimo, aí eu preciso ter uma rubrica diferente para poder fazer o desconto de cada uma.
Por que isso? Justamente para levar a informação da instituição financeira e do número do contrato do empréstimo do trabalhador. Tá? Então, essas duas informações são informações chaves para o pagamento da guia e consequente quitação, né, das parcelas do trabalhador. Então, quando eu vinculo a rubrica lá no cadastro do empréstimo e eu lanço ela na minha folha de pagamento, o sistema vai levar exatamente essas informações que são necessárias para o FGTS digital, além do valor da parcela, né? Essa informação da instituição financeira e do número do contrato. Então, sempre que eu tiver funcionários com mais de um empréstimo, eu preciso ter uma rubrica para cada empréstimo. Ah, o funcionário fez 5 empréstimos, preciso ter 5 rubricas, tá? Então, é uma rubrica para cada empréstimo que o mesmo trabalhador fizer, tá bom? Trabalhador transferido. O que que acontece muito nessa situação? Você foi lá, o funcionário era da empresa A, baixou o arquivo do e-consignado, ele estava lá no arquivo da empresa A. Só que na competência que você baixou esse arquivo, ele foi transferido para a competência para a empresa B. Você não pode simplesmente lançar esse empréstimo na empresa B, tá? O que que precisa para ter essa troca de CNPJ? O envio das informações ao E-Social. Então, por exemplo, foi transferida da empresa A, que era um CNPJ X, para a empresa B, um CNPJ Y. Isso eu estou falando de CNPJs diferentes, não entre matriz e filiais, tá? Então, quando eu mandar o 2299 na empresa A e 2200 na empresa B, isso também vai ser informação para que o CNPJ lá do arquivo do e-consignado seja alterado para o desconto das parcelas desse trabalhador, tá? Então, não é recomendado você descontar o empréstimo na empresa de destino, por exemplo, se o funcionário ainda não constar nesse arquivo, tá? E o que que faz então nessa situação? Informa ao trabalhador, olha, como houve sua transferência, não é possível descontar em folha, vamos dizer assim, e aí ele entraria em contato com a própria instituição financeira diretamente para poder fazer a quitação daquela parcela, tá? Então, como existe umas datas específicas, né, de liberação de arquivo, tempo para contratação de empréstimo, liberação do arquivo para desconto na competência X, pode haver um delay nessas informações, né? Então a gente precisa ficar muito atento em relação a isso. E outra coisa, matriz e filial. Se você tentar acessar o site o portal para baixar o e-consignado e a empresa tiver filiais, vocês vão observar que o arquivo ele vai baixar todas as informações em um único arquivo. Tá? Então, eu não vou ter um arquivo para matriz, um para filial 1, dois para filial 3, não. Vão ser todas as informações de todos os trabalhadores desse estabelecimento, da raiz do CNPJ, vamos dizer assim, né? Em um arquivo só. Então, quando for nesse caso, vocês vão baixar o arquivo pela matriz, e aí o mesmo arquivo você pode salvar nas pastas de todas as filiais, que aí o sistema vai trazer a informação de acordo com cada funcionário, né? Em cada empresa. Por quê? No arquivo do e-consignado vai trazer o CNPJ, e aí vai trazer o CNPJ completo, a matrícula desse trabalhador, para o sistema conseguir identificar em qual das empresas ele está. Mas, obrigatoriamente, eu tenho que salvar o arquivo nas duas empresas, duas, três, enfim, depende de quantas empresas eu tiver, né, dentro desse grupo. Outra coisa que ainda gera muita dúvida em relação a esse desconto. Desde que foi criado o e-consignado, foi estabelecido uma remuneração disponível. O que é a remuneração disponível? É o quanto o funcionário vai disponibilizar daquela base para ter o desconto. E esse desconto não pode ultrapassar 35% dessa remuneração. E nessa remuneração, o que eu vou considerar? Vai ser a base do meu INSS, ou seja, todas as rubricas que o funcionário recebe e descontam que tenha incidência no INSS. Então, eu tenho salário, comissão, gratificação, é, anuênio, enfim, tudo isso é provento e incide no INSS.
mas meu funcionário teve faltas, teve desconto da DSR, enfim, tem outras rubricas que incidem no INSS. Então, eu vou pegar a minha base do INSS do mês, menos o desconto do próprio INSS, menos o valor do imposto de renda, caso ele tenha, e outros descontos compulsórios, como pensão alimentícia, por exemplo. Dentro do sistema foi criado um campo também para a gente definir rubricas que fazem parte dessa remuneração disponível. Eu vou mostrar para vocês também. Porque existem rubricas que não incidem no INSS, mas são consideradas descontos compulsórios, por exemplo, que não podem fazer parte dessa remuneração. Então, o sistema vai entender a partir dessa marcação desse checkbox dentro do cadastro de cada uma das rubricas, tá? Então, é esse cálculo base tanto para folha mensal quanto para rescisão. E aí tem muita gente questionando, mas na rescisão eu não tenho que descontar 35% do valor da rescisão? Não é 35% do valor da rescisão, tá? É 35 até 35% da remuneração disponível. O que que pode ser até 35% da remuneração disponível? O valor da parcela. Tá? Então, não vou pegar a base da rescisão, aplicar 35% e descontar, não. Se a parcela do funcionário é R$ 200, a rescisão dele deu 20 mil, você só vai descontar R$ 200, tá? Desde que a base e a remuneração disponível dele esteja no máximo, e esses R$ 200 sejam 35%, até 35% dessa remuneração dele. Tá? Então, ainda existe muita dúvida em relação a essa questão da rescisão, porque no consignado anterior a empresa assumia algumas coisas e tal. Nesse aqui, a empresa não tem responsabilidade nenhuma, no caso do funcionário desligado, tá? A responsabilidade da empresa é qual? Descontar na rescisão a parcela do mês, tá? Então, nada além disso. E aí, o restante vai ser responsabilidade do trabalhador. Caso essa parcela que do mês ultrapasse esses 35%, o sistema vai te alertar, né? Vai te dar uma mensagem de que o valor tá maior, é, você vai fazer essa alteração na confecção da folha para o limite desses 35%, e aí no contra-cheque do funcionário, lá no recibo de pagamento, vai sair uma informação para ele de que houve desconto parcial dessa parcela, e aí o restante ele verifica, né, junto com a instituição financeira. Folha de adiantamento salarial ou recibo de férias. Quando existem essas duas situações, o que que é necessário fazer? Eu preciso provisionar o desconto desse empréstimo para eu garantir que na minha folha mensal o funcionário vai ter remuneração disponível para isso. O sistema já faz de forma automática a geração dessa provisão, tanto na folha de adiantamento quanto na folha de férias, tá? Então, nas duas folhas vai sair um desconto provisionando, ou seja, não é o desconto efetivo do trabalhador, não é essa informação que vai para a guia do FGTS digital, né? Ela é de fato só uma provisão. E na folha mensal, o que que o sistema faz? Ele devolve o que foi provisionado para o funcionário, jogando uma rubrica de ressarcimento, e no desconto ele usa a rubrica do empréstimo de fato para ser enviado lá pelo 1200 normalmente, tá? Então, isso aqui o sistema já faz de forma automática, vocês não precisam ter essa preocupação de ter que lançar, de ter que fazer algum cálculo. Ah, como que eu vou saber? No caso do adiantamento, por exemplo, se eu adianto 40% do salário do meu funcionário, o cálculo vai ser 40% do valor da minha parcela, que vai ser esse valor da minha provisão. Nas férias, por exemplo, se ele vai tirar 20 dias de férias, eu vou fazer uma provisão de 20 dias do valor da minha parcela. Então, isso é só uma garantia que eu tenho de que no final do mês o funcionário terá saldo suficiente para poder ter esse repasse da, do empréstimo. Já ouvi questionamento do seguinte: não quero fazer essa provisão porque o salário do funcionário é alto e eu tenho certeza que ele vai ter. A orientação, gente, é que seja feita essa provisão,
tá? Justamente para essa garantia. Então, o ideal é você se precaver. Por quê? Se eu não faço essa provisão, acontece alguma coisa, o funcionário falta o restante do mês todo e a base do INSS dele faz com que a remuneração dele seja menor e eu não consiga descontar essa parcela no valor total. Isso se torna uma responsabilidade do empregador, tá? Então, se eu não garanto aquilo, se torna uma responsabilidade do empregador, porque eu deixei de fazer o que está sendo recomendado, tá? Então, quando o sistema puxar as rubricas de provisão, deixa lá, não, não retira não, tá? Porque aí na folha mensal esse valor vai voltar para o funcionário e vai haver o desconto efetivo na rubrica que você criou e que você selecionou lá no cadastro do empréstimo, é, lá no início, né? E aqui eu já citei boa parte da rescisão, mas é a mesma coisa. Ou seja, eu vou descontar a parcela observando aquele limite dos 35%. Então, nada além disso. Fiz o desconto na minha rescisão, mandei o 2299 e fiz o recolhimento da guia do FGTS. É isso que a empresa precisa fazer. Ela não tem que ir atrás de instituição ou descontar além disso não tem que quitar, não tem que nada disso. É, A observação que a gente tem aqui na rescisão é o seguinte: se esse empréstimo consignado, ele tem a opção do funcionário dar garantia no saldo do FGTS dele ou na multa rescisória, ou garantia nenhuma. Se por um acaso ele tiver dado garantia do FGTS, eu preciso colocar essa informação no cadastro dele para essa informação ser enviada junto do evento S2299, tá? Então, eu vou depois voltar no sistema para mostrar para vocês que campo é esse que eu preciso lançar, tá? Mas nesse caso, aí vocês precisam ter acesso ao contrato, porque no arquivo do e-consignado não vem essa informação da garantia, até porque ela não é uma informação relevante para o desconto mensal. Ela é relevante para quando o empregado é desligado e ele tem dado essa garantia. Então, nesse caso, é necessário ter acesso ao contrato, ou diretamente com o funcionário, ou, se não me engano, lá no portal você consegue ter acesso a esse contrato. Então, se você for desligar um funcionário que ele tem empréstimo, é de extrema importância saber se houve garantia do FGTS ou da multa rescisória nesse empréstimo ou não, tá? Ah, vai mudar alguma coisa no cálculo da rescisão, na forma de envio? Não vai mudar nada no cálculo, não, o envio do evento vai ser da mesma forma. Aí já é um procedimento que vai funcionar dentro do FGTS digital, né? Por conta dessa garantia que foi dada por parte do trabalhador. E aí eu tenho aqui algumas perguntas, né? De o que fazer quando não houve o desconto na rescisão? A gente tem que pensar o seguinte: não houve o desconto por qual motivo? Porque eu não sabia que o funcionário tinha um empréstimo, o funcionário não me informou. Mas aí é uma coisa que vocês precisam baixar o arquivo para saber se a empresa, se o funcionário fez ou não um empréstimo, né? Então, assim, o funcionário não tem que comunicar à empresa que ele fez. Como chega um comunicado para a empresa e a contabilidade, por exemplo, ou a própria empresa tem acesso a esse arquivo para baixar, então tem que ter esse desconto, tá? Se não houve o desconto, mas você ainda não pagou a rescisão para o funcionário, você viu a tempo aí que não teve o empréstimo, você importa o arquivo, refaz a rescisão para ter esse desconto e retifica o 2299, que aí essa informação vai constar lá na guia do FGTS digital para você fazer o recolhimento, tá? Esqueci de importar o arquivo e não houve desconto para o trabalhador. O que que eu faço? Se você esqueceu, já pagou a folha para o funcionário, isso se torna uma responsabilidade da empresa também, tá? Então, o que que aconteceu com essa questão do consignado? Por mais que a empresa não tenha mais aquela questão de, só pode fazer junto do banco que a empresa tiver convênio,
a empresa tem que autorizar algo do tipo, ele isentou a empresa dessas coisas, mas ele impôs responsabilidades que, se não for feita da forma correta, a empresa acaba assumindo é, coisas que não deveria, vamos dizer assim. Por exemplo, essa questão de, esqueci, ou é, fiz depois do prazo. Se você esquece, o e-consignado, gente, ele não tem como ser emitido uma guia em atraso para ele. Ele é recolhido até a data do vencimento do FGTS ou até o que foi feito primeiro. Por exemplo, o FGTS vence dia 20, mas o meu cliente paga a guia dia 10. Se ele pagou a guia dia 10, por mais que ainda esteja dentro do vencimento, ele não consegue pagar só o e-consignado. Entende? Então, assim, eu tenho que ter, além do cuidado de efetuar o desconto, mandar a informação, informar, emitir a guia de uma forma que o seu cliente pague aquela guia num todo. Ele não vai recolher o FGTS dos funcionários. Pode ser até errado isso agora, mas recolhe pelo menos o do e-consignado. Por quê? Você reteve essa informação do funcionário, você reteve esse valor do funcionário. Se você não repassa, você pode responder judicialmente por isso, né? Então, é a mesma coisa o INSS. Você desconta o INSS do funcionário e não repassa para a Previdência, né? Então, a empresa acaba assumindo essa responsabilidade, nesse sentido. Entra na mesma questão da terceira pergunta, né? Efetuou o desconto, mas não foi feito o recolhimento da guia. O que que eu faço? é, Se passou do prazo, se você recolheu só o FGTS do mês antes da data do vencimento, não tem como. E aí a empresa, nesse caso, é que tem situações, por exemplo, quando desconta a parcela, não desconta a parcela integral, né? Desconta parcial porque o funcionário teve descontos ou algo do tipo, é o funcionário que entra em contato com a instituição financeira para poder acertar essa informação. Quando é algo que a empresa deixou de fazer, a responsabilidade é do empregador em entrar em contato com a instituição financeira, não do funcionário mais. Porque o funcionário, até então, não, vai ser descontado em folha, porque é a forma que é vendida, né? Vamos dizer assim, esse é consignado. Muitos deles não sabem como é todo o processo. Então ele pensa, não, estou tranquilo, descontou em folha, eu não tenho que me preocupar. Se foi essa situação de esqueci, não importei, enfim, aí o empregador se torna responsável por arcar tanto com a parcela quanto com a questão de multa, juro, né? Se tiver sido é, em atraso. Outra situação, empregado afastado pode fazer empréstimo? Como que vai ser o recolhimento desse empréstimo? É, a gente tem duas situações distintas em relação a afastamento. Por exemplo, a funcionária está afastada por licença maternidade. A licença maternidade é a empresa que paga e aí ela tem esse ressarcimento na guia dela, né? Então, quando é salário maternidade, a funcionária tem remuneração para que esse desconto seja feito em folha de pagamento. Então, no caso de afastamento por licença, você consegue fazer o desconto normal, você importa a parcela do mesmo jeito durante todo o afastamento dela. E funciona igual um funcionário que está ativo normalmente. Agora, um funcionário que está afastado pela Previdência. Se for dentro daqueles 15 primeiros dias que é devido pela empresa, então você ainda tem condição de descontar. Agora, o funcionário passou mais de 15 dias afastado, né? Passou aí 60 dias afastado. Então, em um mês, ele não vai ter remuneração nenhuma na folha. Se não tem base, não tem remuneração disponível, não há como a empresa efetuar o desconto. E aí, nesse caso, também é o empregado com a instituição financeira para fazer a quitação da parcela daquele mês, tá? Uma outra questão, por exemplo, só uma exceção em relação ao salário maternidade. Essa questão do salário maternidade são para as empresas normais. Por exemplo, empresa, um MEI que tem uma trabalhadora que está afastada por licença maternidade. O MEI, ele não paga para a funcionária e tem a restituição na guia. A funcionária recebe diretamente pela Previdência. Então, nesse caso, em folha, também não é possível fazer o desconto desse empréstimo.
tá? Tem como eu emitir a guia apenas do e-consignado lá no FGTS Digital? Tem. Então, tanto pela guia rápida quanto pela guia parametrizada, eu consigo selecionar o meu só a parte do e-consignado para fazer esse recolhimento. Se o seu cliente indicar qualquer situação de não vou conseguir pagar o FGTS esse mês dos meus funcionários em dia, mas eu tenho funcionários com o empréstimo, você fala, ó, foi descontado dos funcionários, esse valor aqui está retido, então, pelo menos essa parte do e-consignado vocês precisam fazer o pagamento. Então, tem como eu fazer esse pagamento separado, tá? O ideal, né, é emite a guia do FGTS, emite a guia do consignado, paga tudo junto, fica tudo bonitinho. Mas se acontecer alguma coisa onde ele não vai conseguir fazer o pagamento desse FGTS mensal é, na data, o ideal é que ele repasse pelo menos faça, né, a emissão da guia do e-consignado apenas, tá? Gente, alguma dúvida do que eu falei aqui? Eu vou parar o meu compartilhamento para eu entrar aqui no sistema e mostrar para vocês é, as informações que eu falei em relação ao cadastro do funcionário, né? É, vou mostrar para vocês alguns erros que a gente pega com uma certa frequência. Mas antes de eu voltar lá, alguma dúvida? Bom, eu vou falando aqui, se aparecer, vocês podem mandar, tá? Primeira coisa que eu falei em relação às rubricas, né? Que foi criado um checkbox para aquelas rubricas que não são base do INSS, mas que fazem parte, é, que devem compor a remuneração. Aqui no menu Arquivo Rubricas, eu vou alterar uma rubrica do artigo 480, por exemplo, que é em rescisão. Ela não tem base, né? Não tem incidência, perdão, no INSS, mas é um desconto compulsório. Então, ela tem que integrar o meu consignado, ou seja, ela tem que fazer parte daquela minha remuneração disponível. Aqui na guia incidências, eu vou alterar e vou marcar esse checkbox aqui. Então, assim, gente, o sistema já tem marcado em algumas rubricas, né, que tem que fazer parte dessa base. Mas se você tiver alguma rubrica específica, por exemplo, eu soube que algum desconto judicial do funcionário, né, que é uma situação muito específica. Esse desconto judicial é considerado um desconto compulsório. Então, se eu tenho essa situação na minha folha de pagamento e esse meu funcionário tem o desconto do empréstimo, eu venho aqui nessa rubrica e marco essa informação, tá? Funcionário com dois empréstimos do mesmo banco. No recibo de férias foi somado o valor total das parcelas. Está correto ou deveria ter saído em rubricas separadas? Nas férias, saiu a rubrica da provisão, né? Então, a rubrica da provisão, ele vai somar com todas as parcelas que a pessoa tiver. Quando você for confeccionar a folha, o desconto de fato do empréstimo vai sair em cada rubrica que tiver vinculada lá no cadastro do funcionário, tá? Porque o desconto que acontece nas férias não é o desconto efetivo, é apenas para que garanta que lá na folha mensal o seu funcionário tenha remuneração para esse repasse, tá? Então, no caso da provisão, não tem problema ele ter somado essas rubricas. O que não pode acontecer é, na folha mensal, eu ter mais de um empréstimo e sair tudo numa rubrica só. Tanto que o sistema dá um alerta para a gente para que vocês façam essa correção antes, tá bom? Então, aqui na rubrica, eu vou marcar para todas as rubricas que eu entender que fazem parte, né, dessa minha remuneração disponível para o empréstimo consignado.
Outra coisa que eu fiquei de mostrar, aqui no cadastro do funcionário, quando ele está desligado, deixa eu botar uma data aqui só para abrir o campo. Aqui embaixo eu tenho a guia crédito é consignado. Eu só vou preencher essa informação se o funcionário tiver dado como garantia o FGTS ou a multa rescisória dele lá no momento da contratação desse empréstimo, tá? Então aqui o que que ele precisa, o que que precisa ser preenchido? O código da instituição financeira e o número do contrato desse funcionário nesse empréstimo, tá? Então, aqui, fiz a rescisão do funcionário, salvei tudo bonitinho. Antes de enviar o 2299, eu venho aqui e preencho essa informação para que essa informação seja levada junto do evento S2299, tá? E, consequentemente, levada essa informação lá para o FGTS Digital, tá? Deixa eu ver aqui no sistema o que que eu ia mostrar mais. Ah, não, na verdade eu vou mostrar. Deixa eu parar aqui de novo e mostrar alguns erros que podem, acontecer no momento de baixar o arquivo. Essa mensagem aqui, esse erro 12175, ele pode ser duas coisas. A primeira é uma configuração que tem dentro do sistema lá no menu arquivo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui no menu arquivo, tabelas auxiliares, configurações. Esse campo aqui do protocolo de segurança. Aqui está protocolo de segurança social, mas ela também é utilizado para baixar o arquivo, né? Se o seu tiver esse 1.2 e der aquele erro, você pode mudar para o automático, ou o contrário. Mas nessa situação que a gente pegou desse erro aqui especificamente, era uma máquina que é um Windows 7 ainda. Gente, o Windows 7 não recebe mais nem suporte da Microsoft. Então, tem muita coisa que é atual que não funciona nele, tá? Então, envio da social você não consegue, fazer manifestação de nota, enfim. Se for o Windows 7, você não vai conseguir baixar o arquivo. Ah, mas eu consigo importar o arquivo no sistema? Consegue. Se você entrar no site, baixar manualmente e importar para o arquivo, aí consegue, tá? É, Passada a competência, não é mais possível descontar ou é consignado em folha? Depende. Se tiver passado, se você já tiver pago a folha do funcionário, já tiver feito o recolhimento, não pode mais. É bom que me fez lembrar uma dúvida. A gente já recebeu questionamentos de, eu deixei de descontar as parcelas do mês 5 e mês 6. Eu posso descontar tudo no mês 7? Não pode. Não pode. Aí, se você deixou de descontar porque você deixou de buscar o arquivo, ou algo nesse sentido, aí é a empresa que tem que verificar com a instituição financeira para poder, ver como que vai ficar essa situação do funcionário, tá? Deixa eu pegar outro erro aqui. Ah, esse aqui já é no E-Social. Deixa eu aumentar a tela aqui. Instituição financeira inválida. O valor informado no campo deverá existir na tabela 37. Eu falei para vocês que quando a gente lança a rubrica na folha, ele vincula o número da instituição financeira e o número do contrato desse empréstimo. E essas duas informações vão ser enviadas tanto no 1200 quanto no 2299. Se eu tiver com uma instituição financeira que não existe naquela tabelinha que eu mostrei para vocês, que é a tabela 37 do layout do E-Social, ele vai apresentar esse erro. E essa situação aqui foi justo no exemplo que eu dei para vocês em relação ao PicPay. O cliente havia cadastrado o empréstimo de forma manual, ao invés de usar o 079, que é o que está na tabela do E-Social, ele usou o 380 para o PicPay. Tá? Então, não corre o risco também
de uma instituição que não está naquela tabela ser enviada. Mas a gente precisa ter muito cuidado porque, por exemplo, eu incluí um empréstimo anual e o empréstimo do funcionário foi no PicPay, mas eu fui lá e coloquei que foi no Itaú. Essa informação vai ser levada porque o Itaú é um banco que existe lá na minha tabela 37. Então eu não vou ter esse erro aqui no E-Social. Esse erro só vai apresentar se, se o código que eu coloquei lá no cadastro não existir na tabela. Agora, se ele existir, ele vai ser levado para lá. Então, o ideal é sempre utilizar o arquivo, tá? É, Deixa eu ver se eu tenho outro erro aqui. Ah, essa mensagem aqui, quando a gente vai baixar o arquivo do e-consignado pelo sistema, o sistema vai ler o certificado da empresa que está instalado na máquina, tá? Então não é aquele que está selecionado lá no cadastro da empresa, é o certificado da empresa na máquina. E nessa situação aqui, o certificado da empresa estava vencido, então ele aponta como um certificado inválido, tá? Então deu essa mensagem aqui, verifica se o certificado está certinho, né? Se está dentro da validade dele, se não, aí tem que procurar para renovar. Mas se o certificado não tiver certinho, eu não consigo baixar esse arquivo de forma automática, tá? E um outro erro aqui é quando a empresa de fato não tem empréstimo para ser baixado, arquivo para ser baixado, tá? Então ele vai apresentar bem, né, certinho de que não tem nenhum arquivo disponível no API da data prévia. Então, se ele dá essa mensagem aqui, se você tentar acessar o portal, ele também não vai ter arquivo disponível. Então, nessa situação, você não tem nada para importar dentro do sistema para essa empresa que você está baixando, tá? Porque aí pode acontecer, por exemplo, a situação que eu falei de funcionário transferido. No mês passado você baixou, tinha um arquivo lá para o funcionário bonitinho. Aí o funcionário foi transferido, foi para outra empresa, você tentou baixar, ele já não consta nesse CNPJ e sim no outro. Então, o ideal é que você faça sempre de todas as empresas, porque, como eu falei, o funcionário nem todos vão comunicar, né, que fez o empréstimo, enfim, vai entrar em contato com a empresa para fornecer essa informação, já que a empresa agora recebe esse comunicado também. Então, o ideal é todo mês baixar os arquivos de todas as empresas, claro, das empresas que tenham funcionários, né? Para que vocês consigam fazer o desconto e o repasse certinho. Chegou aqui como funciona com colaborador transferido para outro CNPJ. É, O arquivo da DataPrev, ele tem um prazo, né, para, por exemplo, do dia 1º ao dia 20, os funcionários fazem a contratação do empréstimo. A partir do dia 21, os arquivos são disponibilizados para o desconto no mês seguinte. Então, por exemplo, de 21/8 a 25, se não me engano, ficam disponíveis os arquivos que vão ser descontados na competência 9, tá? Então, pode haver aí um delay em relação às informações que você enviou para o e-social. Se você enviou 2299 da empresa que o funcionário saiu, enviou 2200 na empresa que ele entrou, você tem que aguardar o arquivo ser disponibilizado para esse CNPJ para qual ele foi transferido, tá? Você não pode lançar de forma manual o desconto nesse CNPJ, tá? E aí, se você baixar o arquivo e o funcionário ainda não constar lá, você vai comunicar ao trabalhador, não vai haver o desconto em folha, então nesse mês você precisa acertar diretamente com a instituição financeira, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa.
Caso a empresa não recolha o FGTS do e-consignado, como isso afetaria o funcionário? Se a empresa fez o desconto e não repassou, né, não pagou a guia com o desconto efetuado do funcionário, é uma responsabilidade da empresa, tá? Então a empresa vai arcar aí com essa parcela e em caso de multa e juro, é uma responsabilidade da empresa, tá? Então assim, o funcionário ele só vai ser comunicado para ir atrás da instituição para que ele faça o pagamento dessa parcela em caso de desconto parcial ou em caso do funcionário estar afastado, né? E aí não tem como descontar da folha dele. Mas se aconteceu da empresa descontar e não pagar a guia, aí o funcionário não pode ser afetado por conta desse atraso, né? Porque houve o desconto na folha dele, porque que a empresa não repassou, não fez o pagamento, né? Então, nesse caso, a empresa se torna responsável, tá bom? No caso de matriz filial, o arquivo deve ser importado somente na matriz ou nas duas? Nas duas, tá? É um mesmo arquivo, porque ele unifica essas informações, mas o mesmo arquivo você pode salvar na pasta da matriz, das filiais. Se tiver 10 filiais, é o mesmo arquivo para a matriz e para as 10 filiais. Então, você salva o arquivo na pasta de todos e conforme for importando, o sistema vai trazer de acordo com cada funcionário alocado em cada uma delas. Eu peguei uma situação que o mesmo funcionário, ele tinha cargo nas duas empresas, numa matriz e numa filial. E ele fez um empréstimo em uma e outro empréstimo em outra. Então, acabou que trouxe os dois, mas eram empréstimos diferentes em empresas diferentes, né? Mas dentro do mesmo arquivo, tinham as duas informações. Certificado da matriz, tá? Porque fica disponibilizado na matriz mesmo. Aí o arquivo da matriz, ele unifica todas as filiais. Deixa eu ver se eu... Ah, uma outra coisa. Peraí. Aqui no cadastro do funcionário, depois que a gente confecciona a folha, né, que tem o desconto do empréstimo, tudo certinho, aqui no cadastro do funcionário, na guia Folhas de Pagamento, se você alterar, na guia de versos, a gente tem uma guia chamada E-Consignado. E aqui vai trazer para você as informações, né, do cálculo. Aqui, no caso, a parcela do funcionário é R$ 860. É, Aqui vai mostrar o valor do empréstimo, que se não me engano é porque eu lancei falta para o funcionário, então ele tem uma remuneração menor. Deixa eu ver se tem outra folha aqui com desconto. Aqui, por exemplo, a base do empréstimo e consignado dele é essa, ou seja, minha remuneração disponível. 35% dessa remuneração é quanto? Quanto que é a minha parcela e quanto foi descontado? Tá? Então, se vocês quiserem conferir também, aí por dentro do cadastro do funcionário a gente tem essa informação. Então, aqui traz, assim, de trás para frente, mas para fazer mais sentido, né? Que aí eu aplico 35% da minha base, então se eu tivesse uma parcela superior a isso aqui, ele não ia descontar, né? Agora, se a parcela dele tá dentro desse limite, então eu vou descontar o total. Ah, deixa eu só mostrar para vocês a mensagem que o sistema dá quando o funcionário tem um desconto maior. Ó, eu fiz aqui uma simulação, né? Onde o funcionário tem uma remuneração que a parcela dele, os 35%
fica menor do que o valor da parcela. Então, o sistema, quando eu calculo a folha, ele traz para mim que o valor do empréstimo, que é 864, que é o valor da parcela dele, não pode exceder a 35%, que ele te mostra o valor de 755,38. Então, quando aparecer essa mensagem, eu preciso alterar o valor da rubrica lá na confecção da minha folha, e aí, no contra-cheque do funcionário, vai sair a informação de que houve o desconto parcial dessa parcela dele, tá? E aí, a diferença, aí nessa situação, o funcionário entra em contato com a instituição financeira ou ele acerta, né, diretamente pela instituição, tá? Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Acho que eu falei tudo que eu precisava falar. Se algo não tiver ficado claro e vocês quiserem que eu fale novamente, pode mandar aí no chat. Deixa eu ver se eu respondi todas as perguntas que chegaram aqui. Como eu faço se o funcionário recebe periculosidade, mas esse erro do desconto fica aparecendo? Fica aparecendo que o valor da parcela dele é maior do que os 35%? Porque aí o que que você tem que ver? Tem que fazer o cálculo, pegando a folha dele, somando o salário. Primeiro, verifica se essa periculosidade está com incidência no INSS, porque ela só vai fazer parte da remuneração se ela tiver incidência no INSS. E aí, somando o salário mais a periculosidade dele e deduzindo INSS, imposto de renda, teria que ver a situação específica desse trabalhador, né? O que que ele tem. Porque, por exemplo, o funcionário tem desconto de pensão. Aí teria que pegar o valor dessa pensão para fazer o cálculo dos 35%. Então, o que que vai ser? Tudo aquilo que incide no INSS dele, menos o valor do próprio INSS, valor do imposto de renda. Se ele tiver pensão, é, essa pensão também abate, né? E se tiver algum outro desconto onde aquele checkbox lá na rubrica tiver marcado, ela também vai fazer parte dessa remuneração. Então, você vai fazer esse cálculo e aplicar 35%. Esses 35% deu menor do que o valor da parcela dele? Se isso aconteceu, então vai haver esse desconto parcial, vai haver essa mensagem porque a empresa só pode fazer esse desconto parcial até o limite desses 35%, tá? Mas aí teria que só ver se as incidências das rubricas que ele recebe tá certinha, porque se ele recebe, por exemplo, salário base, produtividade e periculosidade, em teoria as três são base do INSS. Então, dependendo do valor delas, é, tem que ver de fato o que que ele tem de desconto, porque às vezes são os descontos que estão reduzindo essa base dele para dar essa mensagem, sabe? Depois dá só uma olhadinha em relação à incidência das rubricas dele, é, ver essa questão da pensão, né? E aí faz esse cálculo para ver. Provavelmente essa parcela dele é superior, é, ao os 35%. Pois é, dá uma olhadinha em relação ao checkbox nas rubricas, e aí, às vezes, alguma está marcada que faz parte da remuneração disponível, mas não deveria fazer, né? Mas qualquer coisa, entre em contato com o nosso suporte que a gente te ajuda nesse cálculo aí, tá bom? Gente, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou claro até aqui? Inclusive, ontem saiu uma reportagem no Jornal Nacional falando aí consignado, né, que agora os funcionários vão poder, os colaboradores vão poder fazer portabilidade entre as empresas,
as instituições financeiras do consignado já. Então, se eu tenho um consignado com a instituição X e uma outra me oferece uma taxa de juro menor, eu posso já fazer esse pedido de portabilidade através da CTPS digital mesmo. Bom, pessoal, então acredito que vamos ver se vai chegar mais alguma, mas caso não chegue, eu gostaria de agradecer a vocês pela participação. é, em mais um plantão nosso, né? Gostaria de pedir, inclusive, caso vocês tenham é, sugestões de temas para que a gente possa fazer nos próximos, o que que vocês querem saber mais do sistema, a gente está aberto a receber essas sugestões pelo nosso suporte, pelo nosso Instagram. é, então fiquem à vontade para sugerir que a gente vai preparar isso com tudo, com todo carinho para vocês. Esse plantão vai ficar gravado, né? Vai ficar disponível no YouTube. Então, se vocês quiserem, tiver algo que queiram rever, depois vocês conseguem ver com mais tempo, com mais calma. Mas eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a participação de todos vocês, de ficarem esse tempinho aí para adquirir um pouquinho daquilo que a gente tem para passar para vocês. E contem com a gente, contem com o nosso suporte. Cuidado com esses reconsignados, não deixem de descontar, façam a leitura dos arquivos certinho de todas as empresas que vocês tiverem, para não correr o risco de vocês serem responsabilizados por deixar de ter feito algo, tá bom? Vai ficar gravado sim, e vocês devem receber aí pelo WhatsApp ou no nosso Instagram avisando que já está disponível lá no YouTube, né? E muito obrigada, uma excelente semana para vocês, um bom restinho de mês e até a próxima. Tchau, tchau.